Aqui a nós, na CNN, a pasta disse que trabalha para tornar a nova vacina contra a dengue acessível a todos por meio do SUS. E para falar sobre esse cenário, nós convidamos o infectologista Renato Kfouri. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, doutor Renato, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço, Stephanie, é sempre um prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Prazer é todo nosso em recebê-lo, doutor Renato. Queria que o senhor começasse explicando para a gente o porquê desse aumento, especialmente aqui na capital, em São Paulo. Olha, Stephanie, a dengue é uma doença que tem essa característica, né? Dependendo do ano, ela acomete regiões com maior intensidade, com uma força de infecção maior, ou às vezes menor. Isso tem a ver com o número de infectados que tem naquela população. Quando você tem uma repetição muitos anos numa região de dengue, você acaba saturando um pouco ali os infectados e a dengue costuma se desviar para outras regiões. E depende também, muitas vezes, do tipo do vírus, dos 4 que circulam, mas principalmente, Stephanie, do índice de infestação, a quantidade de mosquitos que tem naquela região. É isso que faz com que, muitas vezes, nós tenhamos temporadas de muita atividade do vírus e temporadas mais tímidas, né, de circulação menos importante do vírus, variando de local para local. São Paulo, a capital, que tem sido aí nos últimos anos crescente o número de casos, como foi nos anos anteriores no interior do estado. São Paulo agora parece estar numa crescente em termos de registro de casos e, consequentemente, de suas formas graves também, uma parcela deles acabam hospitalizando e vindo a falecer. Doutor Renato, uma curiosidade até que eu tenho. A gente passou muito tempo, né, restrito de circulação por conta da pandemia da Covid-19 e agora voltamos às ruas. Esse aumento no número de casos de dengue tem alguma coisa a ver também com a pandemia? A gente parou de falar de dengue e agora estamos indo para a rua esquecendo de cuidar desses ambientes? Excelente pergunta, Stephanie. Nós achávamos, né, que ficar em casa seria uma das medidas de controle da doença, né? E a gente viu que oscilou da mesma maneira, independente da pandemia, os casos de dengue aumentaram em algumas regiões, diminuíram em outras. Então, a pandemia não impactou de uma maneira muito significante, não, diferente de outras doenças de transmissão respiratória, né? Quando a gente fez esse isolamento, ficamos distantes uns dos outros, usamos máscaras, diminuímos pneumonias, diminuímos gripe, diminuímos bronquiolite, diminuímos até meningite por conta desse distanciamento, que são todas doenças de transmissão respiratória. A dengue acabou não sofrendo nenhum impacto importante durante a pandemia, e você tem toda a razão. Quando nós baixamos a guarda, relaxamos aí no cuidado do controle do mosquito, da infestação, que não é fácil. Nós temos que reconhecer, Stephanie, que o Brasil é um país difícil, onde você tem esgotos a céu aberto em muitas regiões, onde você tem lixões. É difícil controlar o mosquito, que seria o ideal, né? Porque já que o mosquito é o vilão da zika, da chikungunya, da febre amarela, controlar o mosquito da dengue controlaria várias outras doenças também. Doutor Renato, já que a gente, né, por condições climáticas, até culturais, essas aí que o senhor citou, a nossa solução é a vacina, é nela que a gente deve dar foco agora? Eu não tenho dúvida, Stephanie, que a vacina, nós há anos, né, eu diria até décadas, nós desejamos uma vacina contra a dengue, que sempre encontrou grandes obstáculos no seu desenvolvimento. A única vacina que nós tínhamos até o momento era uma vacina de difícil execução, ela era feita em 3 doses com intervalo de 6 meses, o indivíduo levava 1 ano para se proteger, só podia ser feita em quem já tinha tido a doença, a dengue, exigia um teste prévio para saber se o indivíduo já foi infectado ou não. E, felizmente, recentemente, nós tivemos a aprovação da vacina do laboratório Takeda, uma vacina que resolve esses problemas, vacina em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas, com mais de 80% de eficácia na proteção dos tipos da dengue, com mais de 90% de eficácia na prevenção das formas graves de hospitalização por dengue, e que não exige teste prévio nenhum, pode ser feita em quem já teve e quem não teve dengue. De 4 a 60 anos, qualquer um indivíduo pode tomar. Mas o grande desafio, sem dúvida, é incorporar o programa público. Nós só vamos
impactar nos números da dengue, não vacinando pontualmente aquele que pode pagar, uma classe social mais favorecida. Nós vamos conseguir melhorar a dengue no país na hora que nós incluirmos no Programa Nacional de Imunizações. Mas fica o recado, os dois recados principais, né? Quem pode e quem tem condições de fazer a vacina, faz uma vacina importante, a dengue é uma doença de grande impacto, e o Ministério da Saúde precisa discutir urgentemente a introdução dessa vacina. Excelente recado final, doutor Renato. Nós conversamos aqui com o Renato Kfouri, ele é infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sempre um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Stephanie. Ótimo fim de semana a você e todos que nos acompanham. O senhor também.